Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jerry Tononi. Bem-vindos ao podcast. Por que question? Porque question lembra questionar? Porque em latim se pronuncia questio. E em latim question quer dizer o quê? Quer dizer pergunta, quer dizer questão. E, a título de curiosidade, o ponto de interrogação surgiu a partir de question em latim. Usaram as letras Q e O do termo latino question e formaram o ponto de interrogação. Detalhe, a letra O de question, né, é o ponto do ponto de interrogação. E aí, Jorge, gostou do termo podcast? Podcast, fantástico, né? As nossas línguas, de um modo geral, com origem latina, né? E outras, eu gostei muito, muito sugestivo, né? Que quer dizer, como você está dizendo aí, pergunta, questionamento. Então, nós estamos aqui para ser questionados. Jorge, inicialmente, muito obrigado por sua presença aqui no podcast e por acreditar na ideia, por acreditar na nossa proposta. Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande e ele disse isto antes de Cristo, que a dúvida é o princípio da sabedoria. Jorge, antes das perguntas oficiais, eu quero que você diga, eu vou usar você e Jorge, porque eu quero que as pessoas conheçam a sua versão humanizada. Na vida pessoal, quem é Jorge Luiz? Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade de estar podendo estar aqui no seu excelente programa, né? Um programa que, de fato, questiona e traz um pouco da vida humanizada das pessoas que prestam serviço à sociedade capixaba, não é? Jorge Silva, né? Meu nome mesmo é Jorge Luiz e Silva, eu nasci em Minas Gerais, não é? Sou de uma família de classe média e pobre, minha mãe vem do interior, não é? Lá, bem do interior de Minas, meu pai farmacêutico da universidade, e somos 14 irmãos vivos, né? 7 homens e 7 mulheres. Então, é uma vida que começou em Minas Gerais, há 50 anos estou no estado do Espírito Santo e constituí família aqui no estado do Espírito Santo. Tenho uma esposa, né? 2 filhos também criados, minha esposa bancária do Banco do Brasil aposentada, né? E eu estou nativo aí, estamos aí metendo bronca. Na vida pública, quem é Jorge Silva? Jorge Silva, na vida pública, né? Eu sou engenheiro agrônomo, né? Eu me formei em Viçosa, vim para o estado do Espírito Santo trabalhar na antiga Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural. Trabalhei 2 anos, depois que segui a minha vida privada, montei uma empresa de prestação de serviço, planejamento agropecuário e construções de um modo geral na área agrícola. Depois produzi mudas de café, mudas de cacau no interior de Linhares, e de lá para cá assumi a diretoria, a presidência da Sociedade Espírito Santense de Engenheiros Agrônomos. Depois assumimos, né, tivemos a oportunidade de ser conselheiro do Conselho Federal de Engenharia, Agronomia e Geociência em Brasília, né? E assim tive a representação também do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, tive a oportunidade de passar 2 anos representando o nosso Conselho Federal. E de lá para cá nós voltamos à vida ativa, né? Atuando na iniciativa privada, somos produtores rurais, né? Produzimos gado de corte, né? E galinha caipira no interior do estado do norte do Espírito Santo. Mas o mais importante de tudo isso é que nós, né, fomos chamados a um desafio depois de 2 eleições, né? Nós vencemos para presidente do CREA, fizemos um mandato de 3 anos, e nesse mandato de 3 anos, graças a Deus, nós saímos aí, por exemplo, de 24 mil profissionais ativos para 44.700 profissionais ativos, ampliamos os registros das empresas do estado do Espírito Santo, micro, pequena e média empresa, saímos aí de 2.800 empresas para 8.200 empresas, né? Com desafio, era o início do final da pandemia da Covid, né? Então, eu entendo que nós crescemos, evoluímos, sempre num princípio de se trabalhar de forma humanizada, né? Tem muito a ver com o seu programa, porque a gente dá muito valor, né, à participação dos servidores, né, dos colaboradores, funcionários,
dos representantes de entidades de classe, representantes das universidades, faculdades, tanto públicas como privadas, e em cima dessa questão aí nós avançamos muito, crescemos e estamos prestando serviço à sociedade. Hoje, mais perto da sociedade, dentro das universidades, dentro das empresas que produzem e fazem esse Espírito Santo crescer. Jorge, vamos às perguntas oficiais. Sim. Jorge, perguntar e questionar não tem o mesmo sentido. Sim. Pergunta-se quando se quer saber algo de alguém. Sim. Qual é o seu nome? Onde você mora? Uhum. Questiona-se quando se põe em dúvida algo que alguém disse. A, deu uma informação. B, deu outra informação. E essas informações, elas se contradisseram. Sim. Eu posso questioná-las. Claro. Jorge Silva, se eu fizesse perguntas a outra pessoa sobre sua vida, quem mais saberia sobre ela e por quê? Eu acredito que hoje seria a minha própria mulher ou meu filho mais velho. Porque, por incrível que pareça, o homem, de um modo geral, né, ele, dentro das questões familiares, e por ele ser homem e ter uma vida pública, e por a gente já ter o filho formado, né, talvez a confidencialidade fique mais por parte do meu filho mais velho. Qual o nome dele? Rodrigo. E o nome dela? Da esposa? Madalena. Madalena. Jorge, dizem por aí que a palavra aluno, ela quer dizer ausência de luz. Isso é um erro, isso é um equívoco. A palavra aluno, Jorge, ela vem do latim aluminus, que quer dizer criança de colo, lactente, e por extensão, discípulo. Sim. Porque o discípulo é nutrido com conhecimento. E Jorge, a palavra fósforo, ela veio do grego, passou pelo latim e quer dizer portador da luz. Aluno, discípulo, fósforo, portador da luz. Jorge, quem é ou foi seu professor de vida? Quem é ou foi o portador da luz que guiou o seu caminho? Primeiro, eu iniciei, né, a minha vida de aluno, a maioria dela foi pública, né, onde o ensino naquela época era muito forte. Dona Mariquinha, né, segundo e terceiro ano primário, foi a pessoa que me iluminou em termos de um segmento de vida, de disciplina, né? E também Dr. Januário de Andrade Fontes. Esse Dr. Januário de Andrade Fontes era professor de matemática no Colégio de Viçosa e era professor de francês, né? E citaria um outro, Padre Antônio Mendes, um padre que era dono de um colégio para pobres. Eu, com 13 anos de idade, eu era sacristão na igreja católica, lá em Viçosa. Eu tive a oportunidade, ele me deu a oportunidade de dar aula para a antiga admissão. A antiga admissão era da quarta série ginasial, então as pessoas tinham que fazer um exame antes de entrar no ginásio. Então, e ele assinou minha carteira profissional. Eu tenho minha carteira profissional assinada dos 13 anos de idade. Ali aprendi muito com ele, né? E entendo que esses 3 nomes são nomes que, com certeza, não vou esquecer nunca. São pessoas que me direcionaram para a disciplina e para a importância do estudo na minha vida. Jorge, os dicionários dizem que ouvir e escutar tem o mesmo sentido. Isso é um erro. Ouvir quer dizer perceber pela audição. Escutar tem 2 sentidos. Um deles é parar para prestar atenção para ouvir. Exemplo, escuto, mas não ouço. E escutar tem outro sentido. Sentido 2, atender a conselhos. Jorge, você é um homem experiente. Qual foi o pior conselho ou o melhor conselho que você recebeu ao longo de sua vida? O pior conselho que eu recebi na minha vida foi quando eu, numa empresa de prestação de serviços lineares, em 1979, nós tivemos uma enchente muito forte. E naquela época, um dos governantes, né, enchente, chuva, não podia levar o pessoal para trabalhar, a Baixada de Linhares, onde se predominava a cultura e predomina ainda a cultura do cacau, né, estava toda alagada. E uma dessas pessoas me deu o conselho: não, pode ficar com o pessoal que nós vamos ajudar, nós vamos fazer com que vocês não fiquem no prejuízo. Eu fiquei com 586 empregados durante 88 dias, praticamente 3 meses parado, né, e essa ajuda não veio até hoje.
eu tive que vender alguma coisa que eu consegui, ainda fiquei devendo muito na minha vida, não é? E eu trabalhei mais 5 anos, caí inclusive em mão de agiota, etc., para me recuperar a minha situação. Então, o pior conselho que eu recebi foi esse, mas serviu de experiência muito grande para mim. Todos eles não ficaram ninguém no prejuízo, graças a Deus, né? E também me orientou em termos de gestão, né? Eu aprendi, e às vezes a gente aprende apanhando mesmo. Jorge, a palavra trabalho, ela vem do latim tripalho. Tripalho vem dos termos tripalho, 3 paus. O tripalho, Jorge, era um instrumento de tortura dos romanos. Sim. Assim, quanto à origem, trabalhar quer dizer o quê? Ser torturado. Ou seja, a palavra trabalho está ligada à tortura. Jorge Silva, qual o pior problema ou incomoda muito no trabalho hoje? Bem, uma das coisas que mais incomoda, às vezes, é a falta onde você, às vezes, está prestando um determinado trabalho e não se vê o esforço coletivo, o esforço de equipe. Então, esse, para mim, e outra questão também, disciplina, não é? Eu entendo que as pessoas não precisam e não têm que superproduzir, mas precisam de ter uma produtividade adequada que não faça mal, né? E que também tenham um ambiente adequado de trabalho. Então, uma das questões então, maior que prejudica, né? E que eu cito que, de fato, o trabalho não vai para frente em cima de falta de equipe. Jorge, em português, nós temos os verbos falecer e morrer. O verbo falecer está ligado à ideia de efeito natural, aplicando-se mais aos idosos. O verbo morrer, você pode empregar em qualquer circunstância, em qualquer situação. Eu tenho também em português a palavra cadáver. Dizem por aí que a palavra cadáver, isso é um erro, isso é um equívoco. Mas a notícia se espalhou. Que cadáver vem de uma expressão, da seguinte expressão latina. Caro, data, da, vermibus. Caro, data, vermibus. Carne dada aos vermes. Inventaram essa história, Jorge, e publicaram. Isso é um erro, isso é um equívoco. A palavra cadáver, Jorge, vem do latim cadere, quer dizer cair em batalha, morrer. Jorge Silva, se pudesse reencontrar uma pessoa que já tenha falecido ou morrido, quem seria e por quê? Seriam 2 pessoas, seria meu pai, meu finado pai, e minha finada mãe. Por quê? Porque exemplo de vida, exemplo de sofrimento, exemplo de austeridade, exemplo de muito sacrifício, né? Exemplo de se ver e de se dar valor, né, à questão humana, né? Foram pessoas que vieram de muita dificuldade, né? Mas que honraram os seus compromissos aqui na Terra. Então, eu entendo que a maior missão que nós possamos ter na Terra é exatamente criar, né, educar e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas que estejam do seu lado sejam, muitas vezes, acolhidas quando necessário. Então, minha mãe e meu pai, né, de um modo geral, seriam essas pessoas. Jorge, em português, nós temos a palavra enfezar. Dizem por aí também que enfezar está ligado a fezes, a origem da palavra. Estar enfesado está coberto de fezes. Outro erro, outro equívoco. A palavra enfesar vem do latim fensare, quer dizer o quê? Ficar hostil, ficar com raiva. Que deixa Jorge Silva, presidente do CREA no Espírito Santo, ficar raivoso, ficar hostil no dia a dia. O tal de fake news, né? Que é mais moderno. Nós tivemos essa experiência recente no período eleitoral, né? Do CREA, nós tivemos uma eleição recentemente, tivemos a maior votação da história, né? Do sistema, do CREA, né? E durante o período eleitoral, né, que foi num período de setembro, outubro e novembro, se dizia que nós não íamos ter dinheiro nem para pagar a folha de pagamento, que não ia ter dinheiro para como papel higiênico nem o cafezinho. Graças a Deus, nós temos o melhor equilíbrio financeiro de todos os CREAs do Brasil, com todas as nossas contas em dia, e nada disso aconteceu. Muito pelo contrário, crescemos, né,
praticamente 300% nesses 3 anos, e estamos abrindo cada vez mais o caminho da engenharia, agronomia e geociências no estado do Espírito Santo. Jorge, você é um homem inteligente. A palavra inteligência vem do termo intelligere, do latim, dos elementos intus mais ligere. Quer dizer saber escolher. Para os antigos, uma pessoa inteligente, Jorge, era uma pessoa que sabia fazer boas escolhas. Hoje a palavra inteligência está ligada à intelectualidade, mas quando a palavra foi criada, ela tinha relação com saber escolher. Para os antigos, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer escolha. Jorge Silva, qual foi a pior escolha ou qual foi a melhor escolha que você já fez em sua vida? Bem, a melhor escolha que eu fiz foi a escolha profissional, né? Porque, graças a Deus, a gente trilhou um caminho onde a gente trabalha com muito prazer, né? Professor Gerard, a segunda pergunta é muito difícil, né? Você escolher exatamente a pior, né? A pior escolha, né? Talvez a pior escolha que eu tenha tido, ela ainda não apareceu para mim, tá? Mas, vamos dizer assim, mais especificamente, seria alguns erros em termos de contratação pessoal, onde eu tomei o lado mais do coração do que a razão, e depois ter que voltar atrás. Então, eu entendo que isso aí, de fato, machucou e sempre machuca a gente, né? Ô Jorge, em português nós temos a seguinte palavra, desconhecida pela maioria das pessoas, é rinotilexomania, rinonariz. Rinotilexomania, Jorge, é a mania de enfiar o dedo no nariz para tirar uma meleca, um muco e por aí vai. Jorge Silva, qual é a sua mania desconhecida pela maioria das pessoas? Você tem alguma mania? Mania? É. Primeiro, de fumar, que é péssimo, né? E segundo, é mania de querer acordar muito cedo, né? Hora de dormir já pensando em querer acordar cedo. Então, isso é uma mania que eu tenho e que, de fato, eu entendo que não faz bem a ninguém, né? Mas é uma mania que eu tenho. Jorge, os dicionários dizem que adiar e procrastinar têm o mesmo sentido. Na verdade, essas palavras não têm o mesmo sentido. Adiar quer dizer o quê? Marcar para outro dia. Procrastinar é remeter continuamente para outro dia a prática ou realização de um ato, de um evento. Jorge Silva, procrastina algo em sua vida? Muito. O quê? Principalmente tratamento de dente. Eu tive que ser submetido recentemente, inclusive, a um implante dentário, né? Diz que burro velho, os dentes vão cair, né, professor? Depois dessa aula maravilhosa que eu estou recebendo aqui, né? E eu, por exemplo, recentemente eu dividi meu pagamento do meu dentista em 3 vezes. E a primeira, né, paguei, fui lá. A segunda eu paguei e não fui, né? Falei que, ó, o pagamento eu vou estar em dia com você, com o meu compromisso. Mas vamos procrastinar a outra parte do tratamento. Então, está bem explicado, né? Jorge, existe um sufixo, o sufixo dromo, sufixo latino. Dromo, o sentido original dele né? Que é lugar onde se corre. Então você tem autódromo, hipódromo. E dromo assumiu um outro sentido, que é apenas de lugar. Então você tem fumódromo, você tem camelódromo, você tem sambódromo. Tudo bem? Sim. A minha palavra está ligada ao termo lugar. 2 perguntas. Jorge Silva, onde estava quando recebeu a notícia mais importante de sua vida? Estava em Viçosa quando eu passei no vestibular. Estava na minha casa, né, disseram que eu tinha passado, eu fui lá para conferir, né, comecei de baixo para cima na classificação, não vi meu nome, né, fiquei doido. Aí comecei de cima para baixo, eu tinha passado em 4º lugar, né, então foi uma alegria fantástica. Quando eu recebi em casa essa notícia, né? E a segunda notícia foi quando, presencialmente,
eu vi que eu tinha passado no vestibular. Foi uma mudança de vida muito grande em termos de tomada de decisão. Jorge, outra pergunta relativa ao lugar. Onde você quer estar nos últimos dias de sua vida? Prefiro estar em casa. Para mim, a minha residência, a minha casa é sagrada, é onde que eu fico mais em paz comigo mesmo. Jorge, existe em português a expressão enfiar o pé na jaca. Conhece? Na verdade, Jorge, a expressão original era enfiar o pé no jacá. Jacá com acento agudo no último A. O que era o jacá? Era um cesto feito de cipó. Enfiar o pé no jacá, enfiar o pé no cesto. Uhum. Com o tempo, a palavra jacá ela se perdeu e as pessoas trocaram jacá por jaca. Né? No sentido de exagero. Sim. O sentido ele se manteve. Jorge Silva, presidente do CREA. O que o faz enfiar o pé na jaca? Bem, eu entendo que muitas vezes é a impaciência, né, por questões de consequência. Nós todos, na nossa vida, nós temos momentos, por exemplo, onde a gente tem muita serenidade em termos de soluções das questões que estão ao nosso redor. Esse momento maior é quando você, às vezes, né, gerindo em torno de 150 pessoas, sempre vê pessoas que estão muito mais preocupadas com a vida dos outros do que com a vida delas. Então, isso aí dá vontade de enfiar o pé na jaca, né? Porque em cima disso vem a fofoca, vem a futrica e outras coisas que tiram a gente do sério, né? E, Jorge, no universo, no mundo da comida e da bebida, o que o faz enfiar o pé na jaca no fim de semana? Bem, uma cervejinha, né, gelada, eu chamo às vezes, né, nas palestras de suco de cevada, eu gosto muito do suco de cevada, né? O suco de cevada para mim me faz muito bem, graças a Deus não tomo nenhum psicotrópico, não tomo nenhum remédio, a não ser um controladorzinho de pressão, né? Então eu entendo que isso aí para mim me faz muito bem, né? Mas me faz bem quando eu estou com os meus amigos, meus colegas, né? É muito difícil, né, eu conseguir de repente tomar uma cervejinha assim, se for sozinho, né? Então, basicamente, é isso aí. Jorge, dizem por aí que a palavra coitado está ligada a coito, a sexo. Isso é um erro. Isso é outro equívoco que vamos corrigir agora. A palavra coitado está ligada a coita, no sentido de sofrimento. A palavra coito é uma palavra arcaica e o sentido dela é sofrimento. Jorge Silva, em que momento de sua vida ocorreu um sentimento de dor, de sofrimento, de aflição? Aí é uma pergunta muito séria, né? O maior foi quando eu passei fome, né? Foi quando eu tive na minha vida profissional, né, não oportunidades de passar um bom período sem trabalhar e não tive o devido acolhimento em termos da possibilidade de estar ganhando algum dinheiro, né? Então, a padaria, por exemplo, né, algumas vezes foi meu socorro, onde eu pedi, por exemplo, pão para cachorro, e o cachorro, pão velho para cachorro, e o cachorro era eu. Então, eu passei por isso, eu sei o que é dificuldade, não é? Tive dificuldades também quando adolescente, onde meu pai era farmacêutico da Universidade Federal de Viçosa. A universidade era rural, universidade rural, né? E essa universidade rural, ela se transformou em universidade federal. Então, todos os servidores da universidade naquela época, os operários, professores, né, deixaram de receber por 7 meses. Ficaram 7 meses sem receber. E a universidade, ela tinha uma almoxerifada, ela tinha tipo um supermercadinho que oferecia esse material na cadernetinha, né? Tudo era anotado na cadernetinha e depois descontava. Então, esse próprio comida foi faltando, a gente, de fato, viveu em cima de alguma coisa que a gente tinha em termos de
de terreiro, né? Entendi. Até galinha tinha acabado, a gente não comia pato, fomos comer pato, né? E assim sucessivamente. Então eu entendo que a maior dificuldade foi quando eu passei fome. Aproveitando a sua resposta, a palavra companheiro, Jorge, ela vem do latim, de dois termos latinos, dois elementos latinos, cum, C-U-M, mais panis, P-A-N-I-S, cum mais panis com pão. Tomando por base a origem, a palavra companheiro era o que comia pão com o outro. Uhum. Jorge Silva, com quem comeu, com perdão do clichê, no início de sua vida profissional, o pão que o diabo amassou? Eu digo que foram com colegas de república, né? Quando eu me formei, eu saí de Minas Gerais, vim trabalhar no Espírito Santo. Nesse período, nós trabalhamos 2 anos como profissional público. Saí, tive uma fase muito boa, né? E vivi ainda um bom tempo ainda com esses colegas, mas como eu disse, nós tivemos esse período de enchente, nós tivemos esse período de prejuízo muito grandes, né? E ficamos muito tempo sem receber algo, ou ter o serviço, e não tinha como fazer. Então, esse foi um período difícil, e a gente que estava na República, trabalhávamos todos juntos, tivemos as mesmas dificuldades. Então, o pão com ovo foi comido aí mesmo, na verdade, na República e Linhares, Espírito Santo. Jorge, em português existe a palavra reimoso e não remoso. Geralmente as pessoas dizem remoso. Reimoso com I é tudo que faz mal à saúde. O reimo, de reimoso, vem da mesma raiz do latim que formou a palavra de reumatismo. Tá? Então, reimo, de reimoso é o que faz mal à saúde. Jorge, se eu convidasse para ir à minha casa, o que eu não poderia oferecer para comer ou beber? Bem, primeiro, bebida destilada. É. Eu sou proibido beber bebida destilada. Eu já tive uma lesão no pâncreas há muitos anos, há 20, 25 anos atrás. Na época eu estava tratando no interior como se fosse uma hepatite, e por incrível que pareça, a hepatite mandava você comer doce, né, e ficar em repouso. A pancreatite, por o pâncreas queimar o açúcar, eu tinha que queimar o açúcar. Vim para Vitória, dei o exame que eu estava de fato com pancreatite, um diagnóstico correto. Na dúvida, eu tive a oportunidade para ir para a Unicamp, né, em São Paulo, e constatou-se, de fato, foi a primeira vez que eu vi um aparelho de tomografia na minha frente, um professor de muita idade naquela época, muito experiente, e ele me mostrou na televisãozinha lá o risco, né, consequência de um excesso exatamente de bebida final de semana, carne bastante gordurada, né? E aquilo ali, de fato, eu tive que ficar 1 ano e pouco em tratamento, e ele, quando acabou o tratamento, eu fui com minha esposa lá, chegamos lá, acabou, ele fez os exames e falou, você é 1 em 1 milhão, né? Que estação, parabéns pelo seu tratamento. Aí a minha esposa perguntou para ele assim, bebida nunca mais, né, doutor? Ele virou e falou assim, bebida destilada nunca mais. Agora, bebida fermentada, cerveja ou vinho, se ele aguentar um caminhão, ele pode beber e pode tomar, que não tem problema nenhum. Aí eu saí dali, feliz da vida, parei logo no aeroporto de Viracopos, pedi logo uma latinha de cerveja e bebi. Rapaz, comecei a passar um mal desgraçado. Falou, acho que aquele médico falou comigo besteira. Acho que aí eu liguei para ele e falei, não, é porque você está muito tempo sem beber. E, de fato, foi uma realidade. E isso eu posso comprovar ainda, né? Aconteceu comigo depois de 6 anos. Falei, eu estou bom mesmo, acho que eu posso beber uma bebida gelada. Eu estava em Itaúnas, né? E no domingo eu tomei um pouco alguns goles, né, de uma bebida destilada, que era tipo groselha, né, ou cachaça com groselha, estava muito bonita, muito gostosa, né, e eu fui parar no hospital aqui em Santa Rita e fiquei quase 8 dias. Então, dali para cá, voltando a minha, todo sintoma de um início de nova pancreatite. Daí para cá, nunca mais. Então, se você me convidar para sua casa, você pode me oferecer qualquer comida, eu como de tudo, né?
pode me oferecer uma cervejinha gelada, um vinhozinho bom. Se você não estiver lá, a gente arruma um jeito de levar. Mas eu tenho certeza que eu ouvi dizer que o professor já tem o vinho da melhor qualidade em sua casa. Só estou esperando o convite. Jorge, se perguntássemos às pessoas nas ruas, se fizéssemos a seguinte pergunta às pessoas: quem são os seus progenitores? As pessoas diriam: são os meus pais. Não. Pro quer dizer antes, genitor, o que gera. Progenitor avô, progenitor avó. Genitor pai, genitora mãe. Nossos progenitores são os nossos avós, os nossos genitores são os nossos pais. Jorge Silva, qual o principal elogio que sua avó ou sua mãe já lhe fizeram? Bem, primeiro que eu sempre fui estudioso. Então, ela antes, por exemplo, de uma prova ou antes de, às vezes, ir para o colégio, né? Ela, como se diz o outro, às vezes a gente enganava um pouco para estudar, mas ela sempre fazia algumas perguntas aleatoriamente, né? E quando a gente respondia tudo certinho, que de fato tinha estudado, eu falava, aí tinha os parabéns dela. Então, basicamente, era isso aí, né? Mas tinha o castigo ao contrário disso também, né? Jorge, em português existe a palavra maçaneta. Acredite, maçaneta vem de maçã. Traduzindo, uma maçãzinha. Por que maçaneta tem a ver... A palavra maçaneta se formou a partir do termo maçã. Porque antigamente as maçanetas se pareciam com a maçã. Elas se pareciam com essa pequena fruta. Uhum. Jorge Silva, para qual tipo de pessoa não gosta de girar a maçaneta para abrir a porta de sua casa? Primeiro teria que ser para uma pessoa inoportuna, né? Não é isso? Eu, para ser sincero com você, graças a Deus eu não tenho inimigos, não, né? Eu tenho adversários, né? E não são adversários por isso, são adversários em termos de ideias, né? Apesar que toda a minha vida eu sempre pensei de forma suprapartidária, superideológica, né? E sempre aprendendo a conviver com as diferenças e com os diferentes. Então, para mim, vou ser sincero, esse inoportuno seria apenas, talvez, receber na minha casa um amigo que esteja bêbado e que a gente sabe que quando ele é bêbado, ele é desequilibrado. Aí eu, com certeza, fecharia a porta para ele. Jorge, em português, existe a expressão por um triz. A palavra triz, Jorge, ela só aparece na língua portuguesa nessa expressão. Ela não aparece em outro lugar. Só aparece triz, só aparece em por um triz. Sim. Triz, Jorge, é uma palavra de origem grega e quer dizer cabelo. Cabelo? Então, cabelo. Por um fio de... cabelo. Então, por um triz, vem de origem grega, quer dizer cabelo em grego. Sim. Jorge, o que não aconteceu em sua vida por um triz? O que não aconteceu por um triz, talvez foi... Eu tive a oportunidade, né, de disputar um campeonato brasileiro e muito bem sucedido. Eu cheguei a ser campeão mineiro, né, de corrida de 10 mil metros. E eu fui disputar o campeonato brasileiro em Fortaleza, na época, né, saindo de Viçosa, estudante da universidade, né, e eu senti que, de fato, naquele momento de pegar o avião, né, teve um problema nesse voo, nós saímos do avião e esse voo, de fato, ocorreu com ele um acidente, levando todas aquelas pessoas ao falecimento. Então, por um triz, né, seria isso. Outro, por coincidência, eu vou dar mais um, na época também das enchentes lineares, nós tínhamos o Exército, né, socorrendo as pessoas que estavam presas, alagados, nos alagados da Baixada, Barro Novo, Regência, Povoação, e eu ajudava, né, honorificamente, e nós íamos, né, localizávamos esses lugares, conhecíamos, né, acompanhando esse pessoal nos helicópteros. Também teve um helicóptero que eu ia sair às 6h30 da manhã e tinha outro que ia sair às 7 horas. Um colega meu que precisava de vir a Vitória pediu que eu trocasse de lugar com ele e eu viesse no segundo, certo?
e ele veio no primeiro. E esse primeiro, qual levantava, caiu também. Então, foi por um triz, foi por um cabelo, né, 2 vezes que eu me safei aí de questão de acidente. Apesar que esse segundo não teve maiores problemas. Jorge, existe um navegador chamado Firefox, né? Firefox, na tradução do português, do inglês para o português, quer dizer raposa de fogo. No logotipo, o desenho não é de uma raposa, apesar do termo Firefox. Não é de uma raposa, Jorge. É de um panda vermelho. E esse panda vermelho, ele habita, ele pode ser encontrado na China, no mundo da tecnologia. Jorge Silva, presidente do CREA. Qual é o papel de parede que você está usando em seu celular hoje? Você consegue, você sabe? Consegue se lembrar? Bem, eu vou ser sincero com você, não me lembro. Não. Eu não sou muito, assim, ligado a essas questões, não, mas não me lembro. Tá bom. Jorge, existe a palavra tafofobia. Fobia quer dizer medo, aversão. Tafo vem do grego, quer dizer túmulo, né? Sepultura. Tafofobia é o medo de ser enterrado vivo. Sim. Tanatofobia, Thanatos, vem do grego Thanatos, que era o deus da morte da mitologia grega. Sim. Tanatofobia é o medo de morrer. Sim. Jorge Silva, você tem medo de quê? Bem, eu vou ser sincero com você, eu não tenho medo de morrer, não. Isso aprendi no Exército, né? Eu tive a oportunidade, né, servir no Exército através do tiro de guerra em Viçosa, mesmo, Minas Gerais, né? Eu já era calouro da universidade e, inicialmente, medo de tudo. Medo de guerra, medo de arma. E, com certeza, quando eu terminei aquilo ali, entendo que todo homem, acho que devia servir Exército, né? Eu aprendi o resto que eu teria que aprender em termos de não ter medo das coisas. Eu sei que o medo não tem muitas vezes a ver com a coragem em termos comparativos. Mas uma das coisas que move o mundo, para mim, é a engenharia. E para se fazer engenharia, você não pode ter medo, né? Principalmente em termos de você buscar inovação tecnológica. E as inovações tecnológicas, às vezes, elas trazem medo, né? Tem aí questões que são colocadas, né, para todos nós, né? Por exemplo, a pessoa, né, viajar hoje de um trem-bala, né, é tecnologia. Se tiver medo, você não vai chegar com mais rapidez, né? E assim sucessivamente. Então, eu entendo que medo mesmo, eu não sou muito medroso. Talvez a única coisa que eu tenho medo, receio e não vou fazer é soltar um foguete, de estourar minha mão, porque eu tive a oportunidade de ver um estourando a mão. Jorge, a palavra saudade, ela vem do latim solitate, tá? Solitate quer dizer o quê em latim? Isolamento, solidão. Então a palavra saudade, a origem dela está ligada a isolamento, solidão. Dizem por aí que saudade também vem do grego, perdão, do árabe, saudar. E saudar em árabe quer dizer sangue pisado e preto no coração. Fiquemos com a primeira informação, que ela é mais confiável. Jorge Silva, quando está sozinho, na solidão, você sente saudade de quê? Bem, primeiro a gente sente saudade dos filhos, né? E principalmente quando a gente está viajando por um bom período, né? Depois vem a mulher, né? A esposa. E outra que eu sinto muita saudade mesmo é do meu local de trabalho. Eu gosto de trabalhar em equipe, eu gosto de mexer com gente, né? Apesar que hoje é mais fácil mexer com os animais e com as máquinas do que com gente. Mas, por ser talvez um grande desafio, né? A gente procura sempre buscar uma gestão compartilhada, onde, com certeza, né, às vezes aquele que é mais calado ele vai te ensinar muito mais do que aquele que fala mais. Mas, por outro lado, aquele que fala mais também expressa, muitas vezes, o seu sentimento. Então, eu entendo que esse convívio, né, quando você está afastado dele, ele te dá saudades. Jorge, na época das grandes navegações, havia as naus, os grandes navios. E na nau existia um mastro e no alto do mastro um cesto.
O nome daquele cesto, Jorge, era caralho. Então, alguns marinheiros eram enviados para o caralho para serem castigados. Sim. Jorge, se você fosse um capitão dessa nau, que tipo de marinheiro, de colaborador você enviaria para ficar lá no cesto? Seria aquelas pessoas, né, ingratas às vezes, que você às vezes ajudou por um grande período, né? E essas, por motivos de ingratidão, né, fazer com que, de fato, amanhã ou depois tentasse te prejudicar e prejudicar os seus colegas. Então, essas pessoas, com certeza, iriam pro caralho. Jorge, existe em português a expressão amigo pessoal. Ela é um pleonasmo, um exemplo de pleonasmo. O que é um pleonasmo? Ela é uma repetição desnecessária. Então, todo amigo ele é pessoal. Sim. Então, há duas opções. Você pode dizer ele é meu amigo ou ele é meu amigo íntimo. Sim. E não amigo pessoal, porque é um pleonasmo. Sim. Jorge Silva, com qual amigo dividiria a última refeição de sua vida? Bem, seria com meus próprios filhos, tá? E com a minha esposa. Jorge, eu vou falar de duas palavras agora. Pecúnia e pecuária. Tanto pecúnia quanto pecuária vem do termo latino pecus, que quer dizer gado. Tá? Inicialmente, tomando por base a origem, pecúnia era riqueza em gado. Hoje, pecúnia quer dizer apenas riqueza. E pecuária, obviamente, tem a ver com a criação de gado. Jorge Silva, se dinheiro não fosse o problema, o que você faria com o seu tempo? Se o dinheiro não fosse o problema, estaria, como se diz o outro, talvez num lugar bem tranquilo, né? E que tivesse tranquilo e que tivesse bastante festa, bastante farra, não é verdade? E que tivesse uma cama para dormir no outro dia, né? Para poder sair dessa ressaca toda. Para fechar, Jorge, o que as perguntas finais elas têm em comum? O termo ou, que é um conectivo, que é uma conjunção que indica alternância ou exclusão. Fiquemos com a exclusão. Sim. Então só vale escolher uma resposta. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Cozinhar ou sair para comer? Sair para comer. Praia, montanha ou campo? Campo. Academia ou caminhada na rua? Caminhar na rua. Dia de sol ou dia de chuva? Dia de chuva. Filmes no cinema ou em casa? Em casa. Café da manhã, almoço ou jantar? Almoço. Doce ou salgado? Doce. Apartamento ou casa? Apartamento. Cachorro ou gato? Cachorro. Frio ou calor? Calor. Obrigado. Muito obrigado a você, professor Gerry, uma honra muito grande, sucesso e que você continue com muita paz, saúde e prosperidade, não é? Aprendi muito e espero que você possa também dar essa aula para outros colegas nossos. Sucesso! Vamos à dica do dia. Qual o problema com a seguinte expressão? Cadastro realizado com sucesso. Se o cadastro foi realizado, ele foi com sucesso. A expressão com sucesso é desnecessária. Atenção, basta dizer cadastro realizado. É isso aí. Não precisamos aprender mais. Precisamos aprender sempre. E que a gente sempre se veja no meio da multidão. Tchau, siga o canal, deixe o seu joinha. Tchau!